Olá, então vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre introdução à epigenética e hoje nós vamos fazer a nossa parte 3. Conforme eu falei para vocês, a gente ia começar desde o básico e ir avançando os nossos conhecimentos. Então, no vídeo 1, a gente falou sobre vários assuntos básicos, do que é epigenética, do que é uma alteração genética, do que é um polimorfismo, do que são algumas alterações e influências que podem acontecer no nosso corpo. No vídeo 2, a gente falou sobre alguns aspectos mais particulares do nosso organismo, como, por exemplo, a inflamação, a importância de você entender algumas individualidades, de sensibilidades específicas, e por isso que é tudo muito individual. E nessa nossa parte 3, a gente vai avançar um pouquinho mais em algumas questões metabólicas importantes. Vai aparecer aí para vocês esse resumo das revisões das aulas anteriores e o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então, até esse momento, se você está aqui nessa parte 3 desse vídeo, o que já é para você estar sabendo, talvez já na ponta da língua? O que é epigenética, o que é um polimorfismo e uma variante genética, que é o que faz algumas pessoas terem respostas diferentes, e quais são as questões específicas de o que é uma metilação, o que é um NF-κB, que é aquele fator relacionado com o processo inflamatório, e por isso que alguns alimentos e alguns compostos eles são tão importantes para poder regular o NF-κB, e entender essas questões da individualidade, porque o nosso objetivo aqui é fazer com que você entenda que não existe uma recomendação geral dentro da nutrição. Isso não vai existir, a gente está num outro momento, em um outro patamar da nutrição, da saúde, em que as coisas elas são muito individuais, então por isso que esse é um processo de construção do conhecimento. E o que a gente vai focar hoje nessa nossa aula que vai aparecer aí para vocês? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de estratégias, juntando tudo que a gente já aprendeu aqui até o momento, o que seria alguns passos que você tem que mudar para pensar nas mudanças e transformações na sua alimentação. E aí a gente vai focar em alguns aspectos específicos de uma célula, tá? Então a gente vai entender com alguns componentes importantes da célula e que dentro da célula a gente tem algumas partes que particularmente, a nutrição ela vai ser fundamental, como, por exemplo, uma membrana celular, as mitocôndrias, um retículo endoplasmático. Isso são coisas básicas para a gente entender e por que algumas questões, e para algumas pessoas, tem processos que são mais fáceis e tem processos que são mais difíceis, tá? E aí a gente vai falar desses aspectos da alimentação, suplementação, alguns aspectos um pouco mais avançados, mas a ideia é sempre mostrar para vocês todo esse hoje que a gente tem das questões da individualidade, por isso que você mesmo vai construindo, a partir do momento que você vai assistindo essas aulas, você vai tomando consciência dessas questões individuais para poder aplicar em você o que faz sentido. Bom, e aí, o que vai aparecer aí para vocês? De tudo isso que a gente aprendeu até agora, desses nossos 2 primeiros vídeos, eu vou colocar aqui, eu acabei esquecendo de falar no início, mas eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os outros vídeos, tá? Então, se você chegou aqui meio que de paraquedas, então assista primeiro os outros 2 vídeos para poder dar continuidade a esse vídeo, senão você vai ficar um pouco perdido aqui nos conhecimentos. Então, qual é a minha sugestão se você já assistiu esses 2 vídeos? O que a gente vai fazer de modificação no nosso estilo de vida? Então, a minha sugestão para você é inserir 2 novos hábitos. Esses 2 novos hábitos é pensando exatamente em todas aquelas questões que eu mencionei nesses vídeos anteriores. Esse hábito, ele pode ser um shot antioxidante e anti-inflamatório, que pode ser ou ao acordar ou antes do almoço. Por que isso é importante? Porque para cada coisa que a gente vai pensar na nossa alimentação, a gente tem que pensar em alvos. É uma estratégia que a gente vai focar em alvos específicos. Então, nada é aleatório que a gente sai fazendo. Por que um shot antioxidante e anti-inflamatório ele vai ser interessante? Ele vai ser interessante para reduzir aquela resposta inflamatória se você tem uma tendência a ser mais inflamado, se você tem essa tendência a ter mais retenção de líquido, mais processos inflamatórios. E aí dentro desse shot a gente vai colocar questões que tenham ação anti-inflamatória e antioxidante e também que melhore questões que ajudem suas questões intestinais da sua individualidade, que vai fazer com que você tolere melhor alguns alimentos. Então, por exemplo, se você tem dificuldade com digestão, se você tem dificuldade em digerir alguns alimentos, então se você faz um shot com limão,
gengibre e algum outro componente mais antioxidante, como eu coloquei aqui para vocês, o própolis, né, que também tem uma ação super anti-inflamatória, você vai ajudar. O gengibre, ele ajuda a produção também de sais biliares, ele vai ajudar no processo digestivo. O limão também vai ajudar nesse processo de digestão. E o própolis vai ter uma ação bastante anti-inflamatória e vai modular uma série de genes importantes que a gente mencionou nos 2 primeiros vídeos. Então aqui você vai estar colocando 3 componentes e atingindo vários alvos que são importantes para essas questões da individualidade. A outra sugestão que eu coloquei aqui de shot é gengibre, limão e cúrcuma. Cúrcuma, o açafrão, ele tem uma ação anti-inflamatória que é uma das mais importantes. Então você já vai começar o seu dia com uma ação antioxidante, anti-inflamatória, vai melhorar o seu processo digestivo, vai melhorar todas as suas questões intestinais também, e aí isso você vai ter os benefícios ao longo do dia. Por isso que eu coloquei que pode ser tanto ao acordar pela manhã, mas se para você for algum incômodo ou não consegue, porque você já acorda muito corrido, ou você está no seu processo ali de fazer um jejum mais certinho, sem colocar nenhum shotzinho antes, não tem nenhum problema, você faz isso antes do almoço, por exemplo, que é uma excelente ideia também, tá? E aí você vai me perguntar também, outra sugestão que eu coloquei aqui é clorela e espirulina, que também pode ser em pó ou ela pode ser em cápsula, tá? Então esse shot ou essa combinação antioxidante logo ao acordar e antes das refeições, ela vai ser interessante para esses aspectos, especialmente a clorela e a espirulina, eles vão ter efeitos. A clorela, ela vai ter um efeito em melhorar seus processos de eliminação de toxinas. A espirulina, ela vai segurar bastante o apetite, ela tem um efeito que segura bem as questões de apetite. Então se você é aquela pessoa que tem uma tendência a ter um apetite muito voraz, principalmente nesse horário do almoço, então a uns 40 minutos antes do almoço, se você tomar esse shot, vai ser bem interessante para você ir para o almoço com menos voracidade pela comida. E aí muitas pessoas falam assim, ai não, eu detesto esse shot com limão, gengibre, nossa, horrível, própolis é super forte, não consigo. Pode ser em cápsula? Pode ser em cápsula, a gente pode fazer isso na forma de extrato. O que é interessante aqui? Obviamente que se for em cápsula, for feita uma prescrição de extrato, você vai precisar de um acompanhamento de um profissional para poder fazer essa prescrição para você, tá? Via farmácia de manipulação, ou até a gente tem aí a cúrcuma em cápsula, tem a espirulina em cápsula, ou a clorela em cápsula, aí você vai tomando essas várias cápsulas, e aí vai ficar um pouco a critério de cada um e das questões da individualidade, tá? Só um detalhe aqui importante em relação, por exemplo, ao gengibre, até pode ser, para fazer o shot, até pode ser fazer o gengibre fresco, com ele fresco, mas o ideal para você conseguir extrair bem os compostos do gengibre seria você pegar o gengibre fresco e fazer a decocção, que seria como se você fizesse uma espécie de chá desse gengibre. Eu falei sobre essas questões de chás, decocção, em um vídeo aqui no canal também já, tem um vídeo sobre chás que eu vou colocar aqui também na descrição para você entender basicamente como funciona. E aí depois que você faz essa decocção do gengibre, que você vai extrair mais esses compostos, daí você pode deixar esfriar esse processo e depois disso colocar na geladeira. E isso pode ficar até 24 horas, e aí no dia seguinte você pode fazer o seu shotzinho com limão e algum outro componente que você queira acrescentar, seja o própolis, seja a cúrcuma, enfim, depende do que você tem à sua disposição também para fazer o seu shot, tá? Uma outra pergunta que as pessoas fazem muito é assim, mas a cúrcuma, a gente tem várias formas, isso eu vou falar posteriormente ao longo dessas nossas aulas aqui, mas existe uma pequena diferença quando você consome a cúrcuma, a raiz da cúrcuma, que também pode ser feita através de chá, ou você fazer ele na forma de cápsula, né, em extratos padronizados, com uma concentração de curcumina, que é um dos principais componentes bioativos da cúrcuma. Tem algumas diferenças, então alguns compostos é interessante você ter numa concentração do composto bioativo também, como também pela alimentação você ter a cúrcuma, seja ela em pó ou seja ele fresco para você fazer o chá depois, é interessante porque isso você tem todos os compostos ali daquele alimento à sua disposição.
tá? Então você não vai ter um componente isolado só daquilo que tem um efeito benéfico como um todo, tá? E aí outras perguntas que vocês podem fazer também, mas o gengibre e esse shot pode ser tudo em pó? Gengibre em pó com cúrcuma em pó? Pode ser também, tá? Não tem nenhum problema. O importante é que tenham esses componentes que vão já oferecer para você essa ação antioxidante, anti-inflamatória e regular diversos genes daqueles que eu mencionei nas aulas anteriores. E o hábito 2 é aumentar o consumo de chás. Então, o chás é uma coisa que eu falo bastante, assim, então assistam lá esse vídeo sobre o chás. O chás, de uma forma geral, ele tem que ser colocado nas nossas refeições de uma forma muito estratégica, assim. Então, o ideal é tomar pelo menos 3 xícaras de chás, e uma dessas razões da gente inserir o chá também é para a gente reduzir também esse excesso de cafeína. As pessoas tomam muito café ao longo do dia. O café, ele tem um efeito hiperestimulante para as pessoas que têm tendências ansiosas, vai ficar mais ansioso. E se está passando por uma fase de mais estresse, isso pode lá na frente causar mais problemas, tá? E de ele fazer um efeito rebote de uma fadiga. Então, na hora que você toma, você até sente ali o efeito da cafeína, mas logo em seguida você tem um efeito rebote, fica dependente disso para poder manter o seu estado de alerta. Então, isso não é interessante. Então, os chás, eles vão ajudar a auxiliar nessa redução do excesso de café que as pessoas tomam ao longo do dia. E aqui eu coloquei alguns... por que isso é interessante, né? Porque ele vai ter efeito anti-inflamatório, vai ter efeito também antioxidante. Ele vai ajudar a modular a microbiota. A microbiota, ela não é só modulada por fibras e probióticos, isso e aquilo, suplementos específicos para o intestino, mas os chás, os componentes presentes ali no chás, eles têm efeitos também muito importantes para equilibrar a nossa microbiota. E aí outros dependendo de cada chá, vão ter funções mais específicas, né? Uns vão melhorar mais a retenção de líquido, outros vão auxiliar mais no processo de detoxificação, de fazer com que seu sistema de eliminação de toxinas fique mais eficiente. Uns vão ter o foco mais específico nessas questões de ansiedade, em melhorar a qualidade do sono. Outros vão ter efeitos mais para reduzir as dores no estômago, distensão abdominal. Outros vão auxiliar, inclusive, na saúde da mulher em regular o ciclo menstrual. Então, cada chá ele vai ter efeitos interessantes e por isso que ele tem que ser inserido na sua vida de uma forma bastante estratégica. E aí, o que eu coloquei aqui? Por que esses 2 novos hábitos eles são tão importantes? Porque nós vamos ter alvos para isso. Quem são esses alvos que nós aprendemos nas aulas anteriores? O NF-κB. Os próximos alvos que tem aqui, que vocês vão ver, que são os PPARs, as sirtuínas e o NRF2, são justamente os alvos que nós vamos aprender hoje, tá? Então, por isso que eu tô colocando e sinalizando aqui para vocês entenderem o porquê das coisas, né? Então, as coisas, elas não são tão aleatórias assim. Então, e aí, conforme eu for mostrando quais são os alvos e alguns sintomas que algumas pessoas têm, daí você vai fazendo essa correlação para entender o que vai funcionar melhor para você, tá? Inserindo esses 2 novos hábitos, o que a gente vai pensar de uma forma geral na alimentação, tomando como conhecimento tudo isso aqui que a gente já tem? Primeiro, em relação às nossas refeições. Não há necessidade ou regra de comer de 3 em 3 horas. Isso eu também até tenho vídeos aqui no canal, isso já está muito batido. Mas não significa que se o seu profissional ele prescreveu para você uma estratégia de 3 em 3 horas, ele esteja completamente errado, porque talvez naquele momento para você faça sentido, tá? Então não é que não há uma necessidade, significa que se for em algum momento uma estratégia para você, não significa que está completamente errado. A gente tem que entender os porquês das coisas. E aí, por que isso é interessante? Primeiro, a gente precisa adaptar, né? Por isso que no nosso ciclo de estratégias que a gente sempre menciona aqui, falar dessa adaptação ao jejum. Então,
comer de 3 em 3 horas, a pessoa que sente fome a cada 2 horas, a pessoa que sente fome toda hora, depois que fez uma refeição já está morrendo de fome de novo, tem alguma coisa errada aí na sua sinalização de fome e de saciedade. Então é um sinal, se você é dessas pessoas que não conseguem ficar mais do que 3 horas sem se alimentar, significa que tem alguma coisa errada aí nessas suas sinalizações de fome e de saciedade, você é a pessoa que mais precisa adaptar ao jejum, a esses períodos maiores sem se alimentar. E aí, para fazer isso, a gente precisa ter como alvos e entender como funcionam as nossas mitocôndrias e esses PPARs. Por isso que é o motivo dessa nossa parte 3 de hoje, tá? Porque é isso que vai fazer o seu metabolismo também ficar mais eficiente, tá? E aí, só que não vai ser da noite pro dia também, como tanto eu falei nos vídeos de jejum intermitente, que também tem aqui no canal, como também nos outros vídeos que eu falei dos ciclos de estratégias, você não vai começar, não precisa começar nada da noite pro dia, porque normalmente quando a gente começa coisas assim, muito abruptas, a gente não consegue manter por muito tempo. E como a ideia aqui é fazer com que o seu corpo se adapte às estratégias, então a gente começa aos poucos, e esse aos poucos já vai trazendo grandes diferenças para você. Tá? Então a primeira coisa é não ficar fazendo tantos lanches ao longo do dia. Então se você é daquela pessoa que fica lanchando, fica beliscando muito, e isso é um erro muito comum, assim, tem várias pessoas que falam, mas eu nem como tanto, minhas refeições tem porções pequenas, mas eu passo o dia inteiro beliscando. Essa é a pior característica. Primeiro, que você nunca vai adaptar o seu corpo a esses processos de jejum, você nunca vai modular direito as suas mitocôndrias, os seus PPARs vão ficar todos bagunçados e o seu metabolismo, em algum momento, ele vai começar a dar problema por causa disso. Então, essa coisa de ficar beliscando o tempo inteiro, e aí você perde noção também das porções que você está consumindo ao longo do dia, isso pode ser também uma grande cilada. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para ajustar isso é não ficar lanchando toda hora, não ficar beliscando toda hora, e é você começar a reduzir alguns desses lanches. Então, se você era a pessoa que fazia café da manhã, tinha lanche da manhã, depois tem almoço, lanche da tarde e o jantar, então comece retirando algum desses. Normalmente eu começo retirando o lanche da manhã, tá? E eu vou dizer por quê, porque tem umas estratégias interessantes aqui no café da manhã que a gente faz com que você consiga manter o seu período de saciedade maior nesse período da manhã, tá? E aí tudo depende, assim, também de como que é a sua rotina, como que estão os seus hábitos, como você vai começar a inserir o jejum intermitente dentro da sua alimentação, porque a ideia é a gente começar com pelo menos 12 horas de jejum intermitente. Então, se sua última refeição foi às 7 da noite, a sua próxima refeição vai ser às 7 da manhã, tá? Então, começando esse jejum, essa adaptação a esses períodos com pelo menos 12 horas de jejum, tá? E aí, qual é o truque aqui em relação ao café da manhã? O café da manhã também não existe tanta regra, vai depender de uma série de coisas, mas ele pode ser líquido, ele pode ser sólido. Líquido é quando você você mistura ali alguns componentes importantes com proteína, carboidratos de carga glicêmica baixa, coisas que tenham fibras também para dar mais saciedade. E essa junção, proteína com fibras que dão mais saciedade, vão garantir essa sua adaptação para os períodos de não ficar beliscando o tempo inteiro, melhor, tá? E nas refeições sólidas, pode ser alguma fonte de proteína, como por exemplo, ovo, e aí eu coloquei aí para vocês, que está entre parênteses, todos os dias, como tudo, e uma das coisas que vocês vão aprender aqui ao longo de todas essas nossas aulas, é o seguinte: tudo que a gente consome expõe o nosso corpo todos os dias, sem nenhum descanso, e alguns alimentos em especial, que é o que a gente considera de alimentos um pouco mais alergênicos, que às vezes o corpo tem uma dificuldade maior de digerir, ou que o corpo possa reagir um pouco mais, que é o caso do ovo. Se você fizer o consumo dele todos os dias, isso pode sensibilizar o seu corpo a alguma resposta imunológica, e isso causar em algum momento essa estranheza do seu sistema imunológico e você começar a reagir contra ele. Então, o ovo a gente costuma, para as pessoas que são muito alérgicas, as pessoas que são muito inflamadas, a gente dá um espaço de não fazer esse consumo
todo santo dia as mesmas quantidades, ovo todos os dias e nem as mesmas quantidades, tá? A gente varia com outras fontes proteicas também. Um outro componente importante para ter sempre também no café da manhã são fontes de gorduras boas, que pode ser através de um abacate, avocado, ou até mesmo através das castanhas. Então é uma forma também de você ter ali uma boa fonte de gordura. Ou se você vai fazer o seu ovo mexido, você colocar, por exemplo, azeite, e isso vai ajudar também a ter uma fonte de gordura boa ali também, com atividade antioxidante e anti-inflamatória. E as frutas, sempre de carga glicêmica baixa. E que frutas são essas de carga glicêmica baixa? Hoje em dia a gente tem diversas formas de achar o que é uma fruta de carga glicêmica baixa, mas basicamente aqui você pode variar conforme sua preferência. Pode ser frutas vermelhas, pode ser kiwi, pode ser maracujá, é uma carga glicêmica baixa, goiaba tem carga glicêmica baixa. O ideal das frutas é você fazer o uso delas de acordo com a estação, porque quanto mais você vai respeitando a sazonalidade das frutas, mais natural vai ser. Então isso vai ser uma característica interessante também, tá? Agora vamos para o almoço, né? O almoço, quais são as características importantes aqui? É ter uma variedade de vegetais, como tudo. Algumas pessoas toleram mais os vegetais crus do que outras. Então tem pessoas que por algum momento elas não conseguem digerir bem os folhosos. Isso não é nenhum desespero. Eu não consigo comer folhas, eu não consigo digerir bem folhas. A gente vai tratar primeiro esse intestino para conseguir tolerar melhor. Mas isso não significa que vai minar completamente a sua mudança do seu estilo de vida. Existem várias formas da gente fazer essa distribuição desses vegetais mais variados. Você pode fazer ele ao vapor, pode variando, né? Não precisa ser uma quantidade gigantesca. É óbvio que vai depender um pouco da sua saciedade, de colocar algumas que tenham mais fibras e outras que vão lhe ajudar mais. E sempre, se você for colocar as suas proporções de carboidratos bem distribuídas, né? Eu falei desde os primeiros vídeos que a gente pode começar a fazer se você estiver no ciclo 1 do nosso ciclo de estratégia, na fase 1 do ciclo de estratégias, é você começar com uma redução de 150 a 100 gramas de carboidrato dia. Então isso quando você vai montar ali a sua estratégia alimentar, o nutricionista vai distribuir para você, isso é super fácil de fazer, não significa não consumir nenhum carboidrato, 150 gramas, 100 gramas de carboidrato você consegue colocar ali, principalmente os tubérculos, você consegue colocar algumas fontes de carboidratos muito boas, não significa que você vai ter que tirar o arroz e feijão, como ficou por muito, algumas pessoas propagando isso, tem que tirar completamente o arroz e o feijão, não tem nada disso, tudo depende da porção que você vai colocar, das combinações que você vai fazer para conseguir uma boa fonte de carboidrato e uma boa fonte de fibra, e aí vai depender essas relações dos grãos, né, se você vai deixar feijão ou não, o arroz, são por algumas questões relacionadas às suas sensibilidades, porque tem pessoas que são muito sensíveis aos grãos, né, principalmente aos feijões. Pode ser tanto por causa dos FODMAPs, né, que isso também temos vários vídeos e temos até um curso relacionado à dieta low FODMAP, como também há outro componente que é um pouco mais inflamatório, que são as lectinas. Algumas pessoas são sensíveis às lectinas presentes nos grãos, então grãos para algumas pessoas pode ser uma questão que vai inflamar mais, vai ativar mais o NF-κB. Então, é um alimento saudável que vai estar ali? Mas vai estar lhe inflamando por alguma razão. E aí, em um determinado momento, a gente precisa fazer essa retirada para desinflamar o seu corpo, preparar mais o seu intestino até você conseguir tolerar mais. Algumas pessoas voltam a tolerar mais, outras pessoas, dependendo de como aquele gene ou como aquele corpo ele está alterado, nem sempre vai voltar a consumir os grãos da forma efetiva em grandes quantidades, né, ou todos os dias, como ficou muito no hábito do brasileiro consumir arroz e feijão diariamente. Então, por isso que não existe regra na hora que a gente vai falar em alimentação, tá? E as fontes proteicas também, pode ser as fontes proteicas animais ou as fontes proteicas vegetais. Então, isso vai de acordo muito com a individualidade, tá? E aí vai aparecer para vocês, em relação aos princípios básicos do lanche da tarde, né? O que acontece no lanche da tarde que é diferente do lanche da manhã que eu falei para vocês que não há necessidade. O lanche da tarde, ele também, você só vai inserir se ele for extremamente necessário, mas ele pode ser muito estratégico para reduzir as suas compulsões noturnas,
tá? Então tem aquelas pessoas que elas almoçam e se ela não tá adaptada ao jejum, o que que vai acontecer? Aí ela passa a tarde inteira trabalhando ali no dia estressante de trabalho dela e ela vai chegar em casa por volta das 9, 10 horas da noite. Se ela não parou em nenhum momento para fazer alguma refeição estratégica no horário da tarde, o que que vai acontecer com ela quando ela chega em casa estressada, cansada e fadigada? Vai querer consumir qualquer coisa que tem ali na frente dela. Ou vai, primeira coisa que vai fazer é pegar um aplicativo de celular e pedir a comida mais gostosa que vai ver ali naquela lista. Então, fazer uma refeição estratégica no meio da tarde ou no final da tarde, muitas vezes é um ponto crucial, até para você conseguir, por exemplo, se você consegue fazer essa refeição chave umas 5 horas da tarde, e aí você chega em casa, tudo bem, vai chegar em casa por volta das 9, 10 horas da noite, vai chegar cansado, fadigado, vai, mas dependendo da sua adaptação, você ali, o máximo que você vai fazer é tomar um chazinho, ficar tranquilo e aí se preparar já para dormir cedo, né? Porque o que que as pessoas fazem? Elas às vezes chegam tarde em casa, 9, 10 horas, aí vai fazer ainda o jantar, vai preparar o jantar, vai jantar lá por volta das 11 horas, até ele dormir 1 hora da manhã, e aí no dia seguinte tem que acordar cedo de novo para ir para o trabalho. E aí isso vai gerando um ciclo que nós já falamos aqui várias vezes, o quanto é ruim fazer esse consumo excessivo de alimentos nesse horário noturno, que é o que eu coloquei aqui de sugestão para o jantar. O jantar ele tem que ser o mais cedo possível, não passar das 8 horas. E aí se você fala, ah Rita, mas eu não consigo, para mim é super difícil. Mais uma razão para você conseguir se adaptar ao jejum, porque se você faz uma boa refeição por volta ali das 2, 3 horas da tarde, e se você conseguir ficar nesse jejum para no dia seguinte, se você acorda cedo, se você acorda 5, 6 horas da manhã, e aí você faz a sua refeição e fica ali num jejum por volta de 18, 16, 18 horas, que seria bastante interessante. E fazer isso pelo menos 3 vezes na semana, tá? Mas tudo depende dessa adaptação inicial, né? Então você vai se adaptando a sua rotina, não é nada impossível. Às vezes as pessoas falam, ah, mas é difícil, eu não consigo parar. Consegue sim, se tiver determinação, consegue, você não precisa parar para fazer uma grande refeição. Se você vai fazer esse lanche da tarde, ela pode ser bem estratégica, você pode levar também, ela pode ser líquida, ela pode ser sólida, depende de onde você tá, depende um pouco da sua rotina e do que você vai fazer. E aí o que eu coloquei também de sugestão nesse lanche da tarde é sempre, sempre, sempre ter um chá de estratégia. Esse chá ele pode ser um chá de erva cidreira. O chá de erva cidreira ele tanto vai ajudar a equilibrar os níveis de GABA. O GABA é um neurotransmissor que ajuda num processo de relaxamento. Ele não vai deixar você sedado com o chá de erva cidreira especificamente, mas ele vai ajudar a modular para quando você chegar nesse horário da noite, em casa, você não chegar com essa ansiedade voraz de comer a primeira coisa que você vai ver pela frente, que muitas vezes não é nem fome, é mais uma ansiedade, mais uma resposta de rebote ao estresse que você teve ali no seu dia. A erva cidreira, ela ainda tem um outro componente interessante, que a gente considera ele como um chá carminativo, ele ajuda a reduzir gases. Então, se nesse horário você se sente também com essa distensão abdominal, com mais gases, dependendo de como foi o seu almoço, então ele vai ser interessante para isso também, tá? Eu coloquei aqui também a sugestão do capim-limão, que é também conhecido como capim-santo, são diferentes, tem vários nomezinhos, vocês têm que ficar bem atentos, tá? Os nomes populares das plantas, mas que elas são diferentes, tá? Então, em alguns lugares, a erva cidreira é a mesma da planta do capim-limão, né? Do capim-santo, então cada lugar às vezes tem uns nomes populares diferentes e depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, sobre os nomes científicos e os nomes populares das plantas para ficar mais fácil também para vocês, tá? A canela principalmente ela é interessante para aquelas pessoas que falam que nesse horário é o horário que ela sente mais vontade de comer doce. Então, se você faz um chá de erva cidreira com canela, é perfeito, porque além de você melhorar suas questões de ansiedade, você vai diminuir também a sua vontade de comer doce. E lembre, a canela, se você fizer o chá com a canela de pau, você tem que fazer ela em decocção. Ferver ali pelo menos 2 pauzinhos de canela por 2, 3 minutos, depois deixa ali na infusão com a erva cidreira por uns 10 minutos e aí você vai ter um chá excelente para reduzir a sua ansiedade e reduzir a vontade de comer doce nesse horário da tarde, final de tarde para a noite, tá?
Chá de hortelã também funciona super bem nesse horário, porque ele vai dar uma ação de controlar. O hortelã ele tem uns efeitos anti-estresse também, ele faz uma adaptação de resposta ao estresse muito boa e também tem um efeito carminativo, que é de reduzir os gases e vai ajudar ali também nas suas questões intestinais. Ou pode ser um chá de camomila, principalmente se você é um dos mais ansiosos e está com dificuldade de dormir à noite. O chá de camomila ele tem que começar a ser tomado quanto antes, né? Os chás, como eu já falei aqui algumas vezes, não é você tomar imediatamente antes de dormir. Eu vou tomar um chá, eu durmo meia-noite, vou tomar um chá às 11h30 para ter o efeito dele para dormir meia-noite. Não é bem assim, tá? Ele precisa de um tempo para você ter esses efeitos, tá? E o jantar, como eu falei, o mais cedo possível, também pode ser líquido, pode ser sólido, e sempre de carga glicêmica baixa, os carboidratos de carga glicêmica baixa, não significa que você vai tirar os carboidratos ou fazer um excesso de proteína também à noite. À noite, o ideal é você não fazer excesso de nada, assim, então, se você faz excesso de queijo, ou faz excesso de proteína animal, faz excesso de carboidrato, qualquer excesso à noite é ruim. Independente ali da composição dos macronutrientes, tá? É óbvio que tem uma diferença, se você faz um excesso com farinha refinada, com açúcar, obviamente vai ser bem pior, tá? Mas a ideia aqui é você fazer uma refeição equilibrada e por isso que se você faz as suas refeições estratégicas, se você chegou em casa por volta das 8 horas da noite, você fez um lanche estratégico por volta das 3 da tarde, dependendo do horário que você fez o seu almoço, você já não vai chegar com essa fome tão voraz, vai conseguir comer pouco, né? Porque o ideal é você a sua última refeição ser pelo menos 3, 4 horas antes de dormir, até porque esse processo digestivo muito intenso antes de dormir também vai atrapalhar o seu sono. Então essa dica é fundamental, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de dormir, não necessariamente insônia, mas aquelas pessoas que têm dificuldade em aprofundar o sono, porque insônia não necessariamente é você não conseguir dormir, é você não conseguir também ter uma boa qualidade de sono, é você não conseguir aprofundar o seu sono. Você pode até ir para a cama cedo, mas se você não consegue aprofundar o seu sono, se aquele sono ele não é reparador, isso também não vai ter o efeito que é esperado de toda essa modulação do sono, tá? Bom, e aí suplementação, como que entra aqui nesse nosso raciocínio? A suplementação vai depender do seu histórico de vida, da sua alimentação, do contexto atual, de sono, de estresse, da ansiedade. Então, por isso que tudo depende, assim, parece que as coisas, a gente vai querendo respostas prontas para tudo, mas tudo um pouco meio que depende. Vai depender das suas condições hormonais atuais e dos polimorfismos genéticos. Daí eu coloquei os exemplos aqui, quais são esses polimorfismos que a gente mais avalia para determinar quais são o caminho que a gente vai tomar em algumas formas de suplementar. Por exemplo, o MTHFR, que nós já falamos no vídeo anterior, então agora já é o momento de você saber o que é o MTHFR e qual é a suplementação que está associada a ele, que é através da vitamina B9, outras vitaminas do complexo B e outros doadores de grupo metil. Então, dependendo de como você tá, você vai precisar desse suporte a mais. A Conte também, a Fadizum, a variante E4 na ApoE, as alterações nas fases de detoxificação, como que você vai sintetizar também as enzimas antioxidantes, interleucina 6, que está associada ao processo inflamatório, TCF7L2, todos esses são exemplos, tá? Alguns desses genes eu ainda não aprofundei até aqui, mas a gente vai falar sobre eles posteriormente. E aí, quais são essas suplementações básicas, principalmente se a gente for pensar nesses alvos que eu coloquei aqui, que está aparecendo para vocês, que são os alvos na metilação, os cofatores para reações bioquímicas, o suporte para a célula, o NF-κB, os PPARs, que nós vamos focar, as sirtuínas e o NRF2. Então, a suplementação básica para tudo isso é utilizar coenzima Q10, ômega 3, magnésio, que entra nesses cofatores para que as reações bioquímicas aconteçam, a vitamina D, as vitaminas do complexo B e os doadores de metil,
esses doadores de metil, especialmente o metilfolato, o metilcobalamina, a vitamina B6 também, que ajuda a esse ciclo de doadores de metil, e os adaptógenos que são aquelas ervas que vão adaptar a nossa resposta ao estresse. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa muito estressada, está passando por uma fase de estresse, ou se você está numa fase de muita fadiga, ou se você está numa fase que precisa melhorar seu desempenho cognitivo, ou se você está numa fase que você precisa melhorar sua qualidade de sono, ou se você precisa melhorar, ativar mais a sua mente, então os adaptógenos, eles sempre vão estar ali em várias fases dessa suplementação básica, porque a nossa mente, ela precisa estar bem, e a gente precisa dar esse suporte para a nossa mente, para ela funcionar. Só que daí depende, né? Depende de que fase, por isso que eu falei, depende de que fase da vida você tá. Depende de condições também que você já tem, depende do seu, se já tem algum diagnóstico de alguma doença inflamatória, enfim. Então tudo isso vai depender, inclusive, para a gente determinar essas doses, tá? E aí essa suplementação intermediária também vai ser para potencializar ainda mais esses alvos que eu mencionei, seja a metilação, seja os cofatores, seja atuar mais ainda expressivamente no NF-κB e nessas outras moléculas que vão ser super importantes para que a nossa célula e as reações elas aconteçam de forma eficiente. Bom, e aí, para a gente poder aprofundar em tudo isso, para a gente entender que suporte a mais é esse que a gente pode dar, que avanços são esses nos nossos entendimentos de suplementação e na alimentação, a gente precisa entender o funcionamento básico da célula. Aliás, os componentes básicos de uma célula e quais são os nutrientes mais importantes. Então, vai aparecer aí para vocês o que é esses componentes básicos da célula e o papel da célula na expressão de genes, né? Como os nossos genes se expressam. Então, tudo que vai depender, e por isso que a gente fala que, assim, quando você entende que é um polimorfismo, que é uma alteração que vai estar lá no DNA, essa alteração que vai estar lá no DNA, ela tem uma informação. Essa informação que está lá no DNA, ela vai gerar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele tem uma mensagem de o quê? De formar uma proteína. E o que essa proteína vai fazer na célula? Vai ter diversas funções. Ela pode ser uma enzima, ela pode ser um receptor, ela pode ser um hormônio, ela pode ser qualquer coisa que a célula necessite, ou que seja da função daquela célula produzir aquilo e que ela vai executar, desempenhar a sua função dentro daquele organismo. Quando você tem um polimorfismo, uma variante genética que está lá no DNA, isso pode modificar aquela resposta, aquela expressão daquele gene, e na hora que aquela proteína ela vai ser sintetizada, ela vai ser um pouco diferente. Só que, se você tem um gene que você veio com a variante, se aquela variante ela vai ter um impacto muito grande no seu corpo, vai depender da forma como aquilo está se expressando. Por isso que é tão importante a gente entender a expressão gênica, que é quando e quanto aquele gene ele vai ser expresso. Então, por exemplo, se eu tenho um gene que eu tenho uma alteração de um gene inflamatório, ele tem uma resposta inflamatória maior, se eu tenho ele muito ativado, ou seja, se a expressão dele está muito aumentada, eu vou ter mais inflamação ainda. Então, a ideia é minimizar o efeito dessa variante genética e diminuir também a expressão desse gene, tá? Quando é um gene que tem uma característica, digamos que seja maléfica, tá? Alguns genes, eles têm efeitos super benéficos, né? Nós temos genes que, por exemplo, são genes supressores de tumor, que são genes que controlam o ciclo da célula, que faz com que você não tenha tantos danos no DNA, que reparam danos. Existem vários genes que são protetores. E eles a gente precisa ter uma expressão equilibrada também, uma expressão aumentada para que a gente tenha ali a prevenção do câncer, por exemplo, tá? E aí, quando a gente entende quais são os componentes de uma célula, então, quais são esses 3 principais componentes que eu selecionei aqui para a gente entender o porquê de algumas suplementações e alguns nutrientes que são importantes. Então, por exemplo, a membrana celular.
Quando a gente pensa em proteger a membrana celular ela tem algumas funções. Primeiro, de proteger a célula, e segundo, que ela é responsável por essa comunicação da célula, em transmitir sinais, transmitir mensagens de uma célula para outra, de um tecido para outro, de um neurônio para outro, depende muito dessa saúde dessa membrana celular. Então, tudo precisa passar por essa membrana para ela captar alguma mensagem do meio externo. E para essa membrana celular ela ficar saudável, ela depende de alguns componentes, como por exemplo o DHA, que está lá no ômega 3. Então a fração DHA, que é o ácido docosahexaenoico, ele é uma fração do ômega 3 que incorpora na membrana celular e faz com que essa membrana celular ela fique mais eficiente na passagem de sinal, ela fica mais fluida, e é por isso que ela é tão associada com essas questões de memória, porque quando você sabe passar bem as mensagens, você tem um raciocínio também um pouco mais eficiente, você tem uma boa incorporação também desse DHA. O óleo de crio também ajuda isso, porque o óleo de crio ele tem ali o ômega 3, ele tem EPA e tem DHA na mesma composição, em menores quantidades do que um óleo de peixe comum, mas ele tem outros componentes, como por exemplo a astaxantina, que é um carotenoide super antioxidante, que protege também as membranas da célula, vão ter efeitos super importantes para essa proteção de membrana celular. E outros componentes que eu coloquei aqui, como por exemplo fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, que são formas também a gente ter na alimentação. A colina a gente consegue ter, por exemplo, na gema do ovo, na gema do ovo de galinha e na gema do ovo de codorna, que eu gosto bastante de colocar também como estratégia em algumas refeições. E aí quando você tem colina na alimentação, você ajuda também a formação da fosfatidilcolina, que vai ser um componente importante da membrana celular. As mitocôndrias são as principais para a gente entender aqui uma série de coisas, porque são elas que vão ser a nossa usina de energia. E se você tem mitocôndrias que não estão funcionando bem, a célula não vai funcionar bem, a sua forma de gerar energia ela vai ser bastante deficiente, vão ser as pessoas que vão ter mais dificuldades em ter um emagrecimento saudável, são as pessoas que vão ter um metabolismo mais lento, são as pessoas que vão ter mais fadiga física e mental. Então, quando as mitocôndrias vão mal, quando elas não estão funcionando bem, tudo vai mal dentro da célula. E aí, por isso que a gente fala tanto da coenzima Q10, ela super protege, ela é um componente da mitocôndria, ela é super importante para esse funcionamento das mitocôndrias. A creatina, a acetil-L-carnitina, a carnitina é super importante também para as mitocôndrias. Os corpos cetônicos, especialmente o BHB, que é o beta-hidroxibutirato. Então, por isso que vocês vão começando a entender algumas estratégias. A creatina, que ficou muito conhecida para ganho de massa muscular, na realidade ela é uma super fonte de proteção também para as mitocôndrias. E um outro componente super importante é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele tem funções cruciais dentro da célula, que sem ele, se tiver acontecendo algum problema com o retículo endoplasmático, também muita coisa no nosso metabolismo não vai bem. Por quê? É ele que vai ter a função ali de produzir, sintetizar as proteínas. Depois que o RNA mensageiro ele sai de lá do núcleo, ele vai no retículo endoplasmático, é onde aquela mensagem que está lá no DNA vai ser lida para formar uma proteína. Ali também, no retículo endoplasmático, a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático, o rugoso e o liso, e cada um com suas funções. No liso, a gente vai ter síntese de hormônios, a gente vai ter também um processo de eliminação de toxinas da célula, acontece no retículo endoplasmático, então ela é a base de tudo. Então, se você entende a membrana celular, as mitocôndrias e o retículo endoplasmático, você entende vários alvos que estão na nossa alimentação e na suplementação, tá? E aqui, quais são os componentes importantes para a gente ajustar para o retículo endoplasmático? Os aminoácidos corretos, os antioxidantes corretos, porque uma das coisas que nós vamos discutir é o estresse de retículo, que é quando o retículo endoplasmático está muito sobrecarregado e ele não consegue funcionar da forma adequada.
Então, o que que é o retículo endoplasmático? Ele tem vários componentes que vai aparecer aí para vocês na telinha, para essa síntese de hormônios, para esse processo de detoxificação. Ele também serve de reserva para íons de cálcio, então ele tem funções extremamente importantes. E essa condição de estresse de retículo, ele pode levar à resistência à insulina, pode levar à resistência anabólica. O que que é a resistência anabólica? É a dificuldade de ganhar massa muscular, justamente por esse estresse de retículo. Então, às vezes, a sua dificuldade com ganhar massa muscular está associado com esse estresse de retículo, o seu retículo endoplasmático não está funcionando bem. E também levar a um processo de inflamação crônica. Então, quando você tem esse estresse de retículo, seu retículo endoplasmático não funciona bem, você tem esses três grandes componentes, de resistência à insulina, resistência anabólica e inflamação crônica. Aqui vai aparecer para vocês na telinha algumas questões importantes relacionadas ao estresse de retículo, o que são alguns componentes que protegem, né, que são esses inibidores do estresse de retículo. Então aqui eu coloquei exemplo da epicatequina, do chá verde e do cacau. Então você fazer um chá, por exemplo, eu não gosto muito do chá verde pelo sabor. Você pode fazer, colocar um pouquinho de cacau, colocar um pouquinho de canela, que você já vai modificar ali e vai ficar bastante interessante em termos de sabor e também de propriedades. A astaxantina, ela é um carotenoide super antioxidante, que também nós já falamos aqui. Tem componentes importantes também que tem no inhame. Então, o inhame tem componentes que chama diogenina, que ajuda a proteger também o retículo endoplasmático. E vários outros exemplos que eu coloquei aqui. O hidroxitirosol, que tem no azeite de oliva. A N-acetilcisteína, que é um componente super importante também. E do outro lado, vocês vão ver que são os indutores desse estresse de retículo. O que pode piorar esse estresse de retículo? Por exemplo, o excesso de bebida alcoólica, o excesso de ácidos graxos livres, e isso a gente pode... E esse excesso de ácidos graxos livres acontece especialmente quanto mais gordura corporal você tem. Quanto mais obesa é a pessoa, mais excesso de ácidos graxos na corrente sanguínea ela vai ter. Açúcar refinado, nicotina, excesso de gordura corporal, como eu falei, né, porque isso vai liberar também mais ácidos graxos livres. O bisfenol A, que é um componente que está nos plásticos, então a gente tem que ficar bastante atento a isso. A deficiência de zinco e de selênio. O estresse oxidativo, né, o excesso de radicais livres e toxinas ambientais, isso vai aumentar também esse estresse de retículo, tá? Partindo para o nosso segundo ponto mais importante, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são fundamentais, então é uma coisa que a gente sempre está batendo aqui, e que entendendo as mitocôndrias a gente vai entender o que é um metabolismo eficiente, o que é um emagrecimento também mais eficiente e duradouro, e todas essas questões energéticas também, tá? E um ponto que eu quero que vocês anotem aí, que é importante de vocês saberem, é que aqui um dos principais componentes que mantém a saúde das nossas mitocôndrias é o PGC1-alfa. O PGC1-alfa, ele é um cofator que vai ajudar junto dos PPARs, que é isso que a gente vai conversar aqui, e qual é a importância de tudo isso dentro da saúde da célula e por que é tão interessante e importante conhecer tudo isso, tá? Então, o PGC1-alfa, ele é como se fosse o organizador das mitocôndrias dentro da célula, então ele é responsável por essas mitocôndrias serem mais eficientes, por a gente ter mais mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias, melhor o nosso metabolismo, e quanto melhor ela fica, mais também o nosso metabolismo também vai ficando melhor, tanto em termos físicos e mentais, tá? E aí o que acontece em alguns casos, que muitas pessoas têm sintomas, é da disfunção mitocondrial, que é quando você tem uma diminuição da quantidade e do tamanho dessas mitocôndrias, né, e tem uma diminuição drástica delas. E aí isso faz com que você tenha esse acúmulo de gordura maior, então a sua célula começa a acumular mais gordura. Então, por isso que as pessoas que têm disfunção mitocondrial ou alterações nesses componentes que regulam as mitocôndrias, elas têm uma dificuldade enorme com o processo de emagrecimento e também de ganhar massa muscular, tá? E isso leva também a mais estresse oxidativo, a um envelhecimento precoce e ao risco maior de doenças, conforme está aparecendo aí para vocês.
E aí, eu coloquei aqui algumas estratégias que também são interessantes para essa correção mitocondrial, então, mas é muito individual as doses, mas de uma forma geral, o que nós temos? A coenzima Q10, que eu já falei, inclusive temos vários vídeos sobre coenzima Q10 aqui também, a carnitina, principalmente na forma de acetil L-carnitina, a creatina, a tiamina, riboflavina, vitamina B9, o ácido R-alfa-lipoico, e alguns adicionais. O magnésio, que pode ser na forma malato, treonato, glicinato, ou até mesmo na forma citrato. O PQQ, que ajuda junto com a coenzima Q10, eles dois são bem sinérgicos para essa proteção mitocondrial também. O beta-hidroxibutirato, que é aquele componente que eu falei que é um corpo cetônico, que é produzido no jejum e também na dieta cetogênica. E a D-ribose também vai ajudar aí nesse componente, tá? Significa que eu vou usar tudo isso em uma única pessoa? Não necessariamente, vai depender dessa análise individual, vai depender de uma série de questões que a gente vai entender nas suas questões, no seu processo de emagrecimento, no seu processo também de fadiga física e mental, tá? E agora nós vamos entrar propriamente dito, que vai aparecer aí para vocês, o que são esses PPARs, né? Por que eles são tão importantes para esse metabolismo, que essa é a ideia central aqui desse vídeo de vocês entenderem. Então os PPARs, o nome deles assim parece meio esquisito, mas são receptores ativados por proliferador de peroxissomos. O que é isso? Os peroxissomos, eles são partes dali dentro da nossa célula que são regulados pelas gorduras, pelos ácidos graxos, pelos lipídios. E eles são considerados fatores de transcrição. Então, tudo que a gente chama fator de transcrição é aquilo que regula a expressão de vários genes. E os PPARs, portanto, eles regulam a expressão de genes relacionados ao metabolismo de gorduras. E essa forma eficiente também da nossa célula gerar energia via gordura e até mesmo um pouco via carboidrato, mas principalmente através do metabolismo lipídico das gorduras. E aí vocês estão vendo aí nesse esqueminha, o PPAR, existem vários tipos de PPAR, tá? Que eu vou citar alguns exemplos aqui, não dá pra gente falar de todos os PPARs porque são muitos, mas eles são mensageiros que precisam se ligar a outros cofatores. Aqui tem o exemplo do RXR, que é o receptor de ácido retinóico. O receptor de ácido retinóico, ele depende da ação da vitamina A, por exemplo. Então, às vezes, é muito importante a gente combinar algumas estratégias, ver se você tem alguma tendência à deficiência de vitamina A, principalmente esses, os retinóis, né, que são oriundos de fontes animais. Então, por isso que é muito importante a gente entender algumas características de quem é vegano também, para a gente poder cuidar disso, dessas fontes de retinol. E aí essa junção vai regular a expressão de diversos genes relacionados ao nosso metabolismo, tá? Aí vai aparecer para vocês um esquema que é esse exemplo de um dos PPARs que chama PPAR-alfa, que junto com o PGC1-alfa, lembram que eu falei do PGC1-alfa, que é um dos principais organizadores das nossas mitocôndrias? Quando você tem essa ligação dos dois e eles dois juntos vão lá para o DNA, eles vão ajudar a fazer mais biogênese mitocondrial. O que é isso? Biogênese é de gerar novas mitocôndrias. Vão fazer com que a nossa célula tenha mais mitocôndrias e o metabolismo ele fica mais eficiente. E aqui tem essa fogueirinha aqui, porque significa que você vai ter um efeito mais termogênico. Você vai ter uma célula com uma capacidade também de liberação de energia sob forma de calor. Então o metabolismo ele vai ficar muito mais eficiente. E aí, quando você junta com outro componente que chama NRF2, o NRF2 é também um fator de transcrição, que quando eles estão juntos, isso vai melhorar o processo de detoxificação, de eliminação de toxinas. Então veja como está tudo interligado. Então quando você entende o que é um PPAR-alfa, um PGC1-alfa e um NRF2, você entende toda a orquestra do funcionamento do seu corpo, do seu metabolismo. E aí o que vai acontecer aqui que eu quero que vocês observem? Algumas pessoas têm defeitos no PPAR-alfa. Algumas pessoas têm defeitos no PGC1-alfa. Algumas pessoas têm defeitos no processo de detoxificação.
Em algumas pessoas, elas não vão ter nada disso, nenhuma alteração, nenhuma variante genética em relação a isso. Outras pessoas vão ter alteração nos três componentes. Então, daí você vai entender o que são algumas pessoas que têm realmente um metabolismo lento e o que algumas pessoas têm um metabolismo extremamente eficiente, inclusive capacidade atlética muito mais eficiente do que outras, que mesmo não fazendo uma alimentação tão saudável, ela consegue ter um desempenho esportivo extraordinário. Isso porque vai depender desse jogo de variantes que vão fazer com que você tenha ou não esse metabolismo eficiente. E também, não só isso, o quanto que foi a sua alimentação ao longo da vida que fez com que esses genes todos ficassem equilibrados. Porque é isso que mais importa, não é você ter ou não essa alteração de base que você herdou dos seus pais, a variante genética, mas como esses genes eles foram sendo modulados ao longo da vida. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um desses polimorfismos, de uma dessas variantes que pode acontecer no PGC1-alfa. A sigla para esse gene do PGC1-alfa é o PPRGC1A, que vai aparecer aí para vocês. Aí vai aparecer o RS, vai aparecer o que pode acontecer de resultado. Você pode ser GG, você pode ser AA ou você pode ser GA, tá? A variante A é a variante de risco. O que isso significa? Quando você tem essa variante de risco A, que você pode herdar só de um dos lados, ou você pode herdar ele em homozigose AA, como vai estar aparecendo aí sim você vai ter essa tendência a ter uma dificuldade com o seu metabolismo, porque vai ser esse cofator não funcionando muito bem. O que isso vai gerar de consequências? Um metabolismo mais lento, um acúmulo de gordura corporal maior. Você vai ter uma tendência a ter o VO2 máximo reduzido, ou seja, esse consumo de oxigênio, então até a sua capacidade de rendimento em exercícios aeróbios também vão ser mais dificultados. E a sua capacidade de eliminação de toxinas também. Lembram? Porque o seu componente de eliminação de toxinas, que é o NRF2, funcionar, ele precisa também do PGC1-alfa funcionando bem. Então, se você tem esse defeito, acaba que acumula mais gordura, acumula mais toxinas, e aí tem mais retenção de líquido, e aí tem mais inflamação. Não significa que a causa de todo esse processo seja unicamente por causa desse gene, tá? Isso é um conjunto de coisas que a gente vai avaliando. Isso pode ser um peso nessa sua análise em relação a outros genes também que você tenha, a como foi o seu estilo de vida ao longo da sua alimentação ao longo da sua vida, uma série de coisas, tá? A gente não pode culpar um único gene para nada, a gente só analisa percentuais e tendências de risco quando a gente herda alguma dessas variantes. Por um lado, se você tem o genótipo GG, significa que você não tem essa variante, você não tem essa alteração. Significa que você não vai ter disfunção mitocondrial? Também não, porque você pode desenvolver uma disfunção mitocondrial, uma alteração nesse gene via você ter se alimentado muito mal, você ter estragado muito as suas mitocôndrias por estresse oxidativo, por você não ter uma vida equilibrada, você ter excesso de bebida alcoólica, ou você consumir muita farinha refinada, muito açúcar, você pode destruir o seu PGC1-alfa, mesmo que você não tenha variante genética para ele. Então, não significa que você não tendo alteração nesse gene, você nunca vai desenvolver nenhum problema relacionado às suas mitocôndrias, tá? E aqui, para finalizar, para a gente poder dar continuidade nos nossos próximos vídeos e a gente vai aprofundando nesses componentes mais adiante, eu coloquei aqui um estudo que foi um dos primeiros assim, a colocar o termo de obesogenes, né? Na realidade não existe muito isso, mas existe um conjunto de genes que quando estão ali alterados, faz com que realmente tenha um componente que é mais desfavorável para o emagrecimento, aquela pessoa que tem uma tendência realmente a ganhar peso com muita facilidade ou teve várias complicações relacionadas a isso. Então aqui nesses componentes desses obesogenes, assim, a primeira coisa quando eu olho num teste genético é olhar como é que está o FTO, um desses RS aí, que é o 9939609, mas existem vários outros que acontecem também no FTO, não somente esse. Tem o MC4R, que é o que está ligado também a essa sensação de fome e de saciedade, tanto o FTO como o MC4R, eles regulam o nosso metabolismo energético e as nossas sinalizações de fome e de saciedade.
O MC4R, a pessoa tem uma tendência mais compulsiva, especialmente no horário noturno, ele é aquele que vai comendo, e ele não sente o sinal, parece que tem um saco vazio ali, que não preenche, que não tem sinal de saciedade, e às vezes ele até consegue ficar muito tempo sem comer, só que aí quando come excessivamente, ele não sente que está saciado. Às vezes até passa mal, que é aí que ele percebe que comeu demais, né? Então ele tem uma certa dificuldade de entender o quanto que tem ali no prato, o quanto que ele já comeu naquela refeição. O FTO, ele é aquele que vai ter fome o tempo inteiro, né? Aquele que tem mais níveis de grelina, que é o hormônio da fome. Então ele vai sentindo fome. Não necessariamente ele come em muita quantidade, mas se a pessoa tem FTO e MC4R junto, na mesma alteração, você tem na mesma pessoa, né, variantes para FTO, variantes para MC4R, você vai ser a pessoa que tem muita fome e quando come muito, em excesso. E aí tem o do PPR gama. Esse gene nós vamos aprofundar no nosso próximo vídeo, porque senão vai ficar muita informação para esse vídeo. E esse é um outro tipo de PPAR que é super importante da gente entender e aprofundar também, porque ele tem uma série de características diferentes que, dependendo da variante, ele tem impactos diferentes no nosso corpo. Mas, basicamente, se você entender o que é um FTO, o que é um MC4R, o que é um PPR gama 2, você vai entender várias questões individuais do metabolismo, de um metabolismo que tem dificuldade para emagrecimento, que tem alterações nesse padrão de acúmulo de gordura corporal e até mesmo de questões comportamentais da sua relação de fome e de saciedade. Então, essa ideia desse vídeo é fazer esse foco um pouco maior, aprofundar um pouco mais nesses conceitos que a gente vem trabalhando para tudo fazer muito sentido nas nossas estratégias e você ir realmente refletindo o que faz sentido para você. Então, espero você no nosso próximo vídeo. Aproveite para se inscrever aqui no canal. Então, os vídeos eles estão saindo todos aos domingos. Então, para você não perder aqui o nosso raciocínio de todos os vídeos, então assista os outros vídeos se você ainda não assistiu. E não esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar continuidade nos seus estudos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!